Mateus capítulo 21. A entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado numa jumenta, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia à frente dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mas os cegos e os mancos vieram a ele no templo, e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que ele fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E perguntaram-lhe: Você está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse à figueira: Nunca mais dê fruto. E imediatamente a figueira secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram admirados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas também poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A autoridade de Jesus é questionada. Ao entrar no templo, os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo aproximaram-se dele enquanto ele ensinava e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si. Se dissermos: Do céu, ele nos perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos: Dos homens temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele disse:
Nem eu lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Ele chegou ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Não quero, respondeu ele. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Eu lhes asseguro que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Pois João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. A parábola dos lavradores maus. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Ele a cercou com um muro, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a alguns lavradores e foi viajar. Chegando a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os servos. A um o espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram. Então enviou outros servos, em maior número do que da primeira vez, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Responderam eles: Destruirá de modo terrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem sua parte no devido tempo. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que era deles que ele estava falando. Procuravam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta.